The Bible says that we are to give honor to whom honor is due. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem deve a honra. I want to begin by giving honor to you, my Brazilian brothers and sisters. E eu quero começar dando honra a você, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Your love for Christ and your passion for missions are an inspiration to the whole world. O seu amor por Jesus e o amor por missões é uma inspiração para o mundo inteiro. Often I have seen that wherever a Brazilian goes, there's a spark of life and passion. Frequentemente, em todo lugar que eu vou e onde tem um brasileiro, é muito nítida esta paixão que está presente. Even in the Olympic Games, I've seen that when the Brazilians enter the stadium in the parade of flags, when they say the Brazilians are here, everyone's happy. Inclusive até mesmo quando nos Jogos Olímpicos, quando está entrando aí a comissão brasileira com aquelas bandeiras e parece que o auditório se explode em alegria. There have been times when the British have been leaders in missions. E tem momentos quando que os britânicos eles estão liderando as missões. United States has taken a leadership role. Os Estados Unidos em algum momento também levou a liderança. The South Koreans are such great missionaries and prayer warriors. Os coreanos do sul, eles são pessoas que oram e também está liderando a obra missionária. But in this day, I don't think there's a nation in the world that is greater than Brazil at missions zeal. Mas eu não acho que nos dias chamados hoje não tem uma nação como o Brasil que está liderando no zelo da obra missionária. Que Deus abençoe vocês. May God bless you. I want to thank Pastor Fernando Brindao for the invitation to be here. Eu quero agradecer ao pastor Fernando Brandão por nos permitir, pastor Fernando Brandão, corrigindo, por permitir-nos estar aqui nesta noite. I also want to thank my dear friend Danilo Miranda for being my translator. E eu quero agradecer ao meu amigo Danilo Miranda por ser meu tradutor. Some of you may not know that the Mirandas were missionaries in Colombia, where my wife and I were also missionaries. Talvez vocês aqui não sabem, mas a família Miranda, Danilo e Catarina, foram missionários na Colômbia, onde eu e minha esposa também servimos como missionários. Most of the time, when I speak with Danilo, we speak in Spanish. E na maioria das vezes, quando eu falo com Danilo, nós falamos em espanhol. Tonight I may preach in Spanish and English. E hoje à noite eu vou pregar em espanhol e inglês. All four Gospels include a version of the Great Commission. Todos os 4 evangelhos, eles incluem e falam da grande comissão. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateus, Marcos, Lucas e João. Even the book of Acts has a version of the Great Commission. Inclusive, até no livro de Atos tem uma versão da grande comissão. For example, Mark 16:15 says, Por exemplo, Marcos 16:15 disse: Go into all the world and preach the gospel to all creation. Vai ao mundo inteiro e prega o evangelho a toda criatura. I want to draw your attention to the word all. Eu quero trazer a sua atenção para a palavra todos. In English, the word all is very simple. Em inglês, a palavra todos, ela é muito simples. In Portuguese, it's a little bit complicated. Em português é um pouquinho complicado. Todo, toda. All. Todos, todas. All. Tudo. All. But in English, it's just all. Em inglês é all. The most famous rendition of the Great Commission is found in Matthew 28. E uma das famosas adições a essa palavra está em Mateus capítulo 28. In it, the word all appears 4 times. E aí a palavra all, todo, aparece 4 vezes. I want us to read it together now in Português.
E eu quero ler então juntos agora em português. Ahí, ve. Aí? Oh, muito bem. Pode me ajudar? 1, 2 e fomos. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ¿Captaron ustedes los cuatro usos de la palabra all? Vocês perceberam o uso da palavra all, todos, All authority, toda autoridade, all nations, todas as nações, all commandments, todos os mandamentos, and the fourth one may be hidden from you. e a quarta talvez esteja escondida de você. But in the Greek language, it literally says all the days. Mas no grego está dizendo todos os dias. En portugués dice sempre. Em português says always. I'm going to entitle tonight's message, The Alls of the Great Commission. Então o tema da mensagem hoje é sobre o tudo da grande comissão. We're going to look at these four uses of the word all. Então nós vamos dar uma olhada no uso dessas quatro expressões todos. The first one is all authority. O primeiro all, o que é o all? Sim. O que é o all? Muito bem. Eu vou usar, quando eu usar a palavra all, é todos. Tá bom? Você em casa aí, viu? Aqui, all é todos. O primeiro all é autoridade. Muy bien. All authority has been given to Jesus. Toda autoridade foi dada por Jesus. To emphasize the extent of his authority, it says, all authority in heaven and on earth. Então toda autoridade no céu e na terra. Jesus has all authority. Jesus tem toda autoridade. There are men on earth who have authority. Tem pessoas aqui na terra que têm autoridade. Vladimir Putin, Por exemplo, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Da Silva, Dar Silva, Xi Jinping. Xi Jinping. But to all of them, I would quote the words of Jesus. Mas todos eles, I would quote the words of Jesus. eu vou então mencionar a palavra de Jesus. Voy a citar las palabras de Jesús. Eu vou citar as palavras de Jesus. You would have no authority over me unless it had been given you from above. Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser que lhe seja dada lá dos céus. Can Putin walk on water? Pode Putin caminhar sobre as águas? Can Trump heal the blind? Pode Trump curar um cego? Can Da Silva take 5 loaves of bread and 2 fish and feed 5,000 men plus the women and children? Pode Da Silva dar comida para uma multidão, 5.000 pessoas, incluindo as crianças? No, no, no. Não, não, não. But Jesus can do all of these Mas Jesus things pode fazer todas essas coisas, because Jesus has all authority. porque Jesus Cristo tem toda a autoridade. Years ago, I saw a very interesting magazine cover. Muitos anos atrás eu vi uma capa de uma revista muito interessante. In the cover of the magazine, there were photos or drawings of famous historical figures. E na capa dessa revista tinha os desenhos, as fotos de pessoas muito interessantes. Alexander the Great, O Alexandre o Grande, Julius Caesar, Julius Caesar, Napoleon, Napoleão, Mao Zedong. Nausitão. And at the bottom of the page, there was a caption. E aí na parte de baixo da página tinha então umas palavras. There are many men in history who would be God. Tem várias pessoas na história que queriam ser Deus.
Then you opened up the cover, and on the inset of the magazine cover, there was another drawing. Então aí quando você abre essa revista, aí do lado de dentro tinha Thi- outro desenho. This drawing was of a little baby in a manger. E esse desenho era então um pequeno nenenzinho aí numa manjedoura. And there was a caption at the foot of the page. E aí então tinha uma inscrição aí na parte de baixo dessa página. But only one God who would be man. Mas somente um Deus poderia ser homem. Many men would be God, but only one God who would become man. Muitos homens querem ser Deus, mas somente um Deus pode se tornar homem. Many men want authority, Muitos homens querem autoridade, but all authority belongs to mas Jesus. toda autoridade pertence somente a Jesus Cristo. He not only walked on the water, Ele nem tão somente andou sobre as águas, he not only fed the hungry, ele não somente alimentou as multidões, he not only gave sight to the blind, ele não tão somente deu vista aos but cegos, he died on the cross. mas ele morreu na cruz. He arose from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. He ascended to heaven, Ele foi elevado às alturas. and one day he will come E again. dia ele vai voltar. Amen. Amém. Amen. Amém. For this reason, he has been given a name that is above every name. Por esta razão, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. And at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. E neste nome, sobre este nome, todas as línguas e todos os povos irão se dobrar, se ajoelhar e vão declarar que Jesus Cristo é Senhor. He has all authority. Ele tem toda a autoridade. Now, second, Agora, segundo, not only does he have all authority, he has a heart for all nations. não é que ele tem somente autoridade, mas ele tem um coração para todas as nações. In the Greek, the expression is panta ta ethne. No grego, a expressão é pantatadeknek. Mal, hermano, mal. Keep on going. In Greek, the word pas or pasa or pan is the word all. Então, no grego, a palavra paz, Panta, pan. panta, significa todo, Todas las etnias, todas as etnias, all nations, todas as nações, all peoples, todos os povos, all tribes, todas as tribos, all clans. todos os Jesus loves them all. grupos. Deus ama todos eles. Each one has their own language. Cada deles tem a sua própria linguagem. Each one has their own religion. Cada deles tem a sua própria religião. Each one has their own foods. Cada deles tem a sua própria comida. Each one has their own culture. Cada deles tem a sua própria cultura. There are walls around each people group. Então tem todo, all entre todas os povos, os grupos, os povos. I want to give you a word picture of this reality. Eu quero dar para você uma figura dessa realidade. You know what a waffle is? Você sabe o que significa uma panqueca, um waffle, Waffle. waffle, ¿Sabe? ovnis? Yo no sé cómo se llama en portugués. No sé. É um ovni? Waffle. 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 Waffle, a waffle, yeah, like Waffle House, Waffle House. Já foi no Waffle House? Now, you know what a pancake is. Você sabe o que é uma panqueca? What is the difference between a pancake and a waffle? Qual a diferença entre panqueca e waffle? If you want to get syrup on a pancake, it's a very easy thing to do. Se você quiser colocar Sirup. um xarope, né, numa panqueca, é muito fácil. Aim the syrup for the middle of the pancake, and gravity and the contours of the pancake will take care of it. Então, quando você joga aquele xarope, né, ali no meio daquela panqueca, então só a gravidade já vai cuidar para que aquilo desça. But if you want to get syrup
onto a waffle, Mas se você quiser pegar esse xarope e colocar num waffle, it's more difficult. é um pouco mais diferente. You have to have a strategy. Você tem que ter uma estratégia. You have to have intention. Você tem que ter intenção. Square for square. E um quadradinho a cada quadradinho. ¿Qué quiere decir? O que isso quer dizer? The world is more like a waffle O than it is a mundo é pancake. como um waffle muito mais do que uma panqueca. Because the world is made up of people groups, Porque o mundo ele é feito de grupos de pessoas, naciones, nações, pueblos, povos, tribos. tribos. And Jesus loves them all. E Jesus Cristo ama a todos eles. He wants the sweet story of salvation to get into every one of those Ele quer squares. que a doce história da salvação chegue a todos esses povos. This is the work of missions. Este é o trabalho de missões. Going to each square, each people group, Entrar em cada um desses quadradinhos Sharing desse the good waffle, news. compartilhando as boas novas. He who has all authority has said, go to all nations. Ele que tem toda a autoridade disse: vá para todas as nações. And what are we to do there among them? Então o que a gente vai fazer entre eles? There's one principal verb in Matthew 28, 18 through 20. Verbo. Tem um verbo Principal. aí, principal em Mateus capítulo 28. Some people think it's the verb go, E algumas pessoas acham que o verbo é ir. but that's not the principal verb. Mas esse não é o verbo principal. Some people think the principal verb is baptize, Algumas pessoas acham que o verbo principal aí seja batizar. but that's not the principal verb. Mas esse não é o verbo principal. Some people think it's the verb teach, Algumas pessoas acham que o verbo principal seja ensinar. but they are all participles. They're dependent verbs. Isso são todos particípios. Eles são verbos que dependem do verbo principal. The principal verb is the verb make disciples. E o verbo então principal aí é fazer discípulos. He did not say make decisions. Ele não está dizendo fazer decisões. He said make disciples. Ele está dizendo fazer discípulos. Is there a difference between a decision and a disciple? Não tem uma diferença entre decisão e discípulo? It is important to make a decision for Christ. É realmente importante fazer uma decisão por Jesus Cristo. Jesus said you must be born again. Jesus disse: olha, você deve nascer de novo. But it is not enough just to make a decision. Mas não é suficiente somente fazer uma decisão. We who are his disciples are to make disciples of others. E nós então somos os discípulos dele para fazer discípulos de outros. And now we understand what the other verbs are doing, the other participles. Então agora nós entendemos sobre o que esse verbo tem a ver com os outros verbos. How do you make disciples? You go, you baptize, and you teach them to Então- observe all things Jesus commanded. Então olha só, como fazer discípulo? Então você vai, ensina para eles, os batiza And teach them to observe all that the Lord's e os commanded. ensina a observar todas as coisas que Jesus tem mandado. Jesus has all authority. Jesus tem toda a autoridade. He loves all nations. Ele ama todas as nações. Now let's look at the third all. Agora vamos olhar para o terceiro tudo. He said, teach them to observe all that I have commanded E you. Jesus disse assim: olha, observe tudo que eu tenho comandado a você. In the United States, we have a wonderful restaurant called the Golden Corral. Nos Estados Unidos nós temos um restaurante chamado O Curral de Ouro, Golden Corral. You go into this restaurant and they have tremendous buffets of food. Então quando você vai para o restaurante, tem um tremendo aí buffet de comida. They have chicken and beef and fish and shrimp. E você tem aí frango, o que mais? Camarão, peixe, vaca, vatapá, carne de sol. They have corn and green beans and potatoes. Eles têm aí milho, batata, feijão, farinha, farofa, me pegou.
They have breads and desserts. Eles têm variedades de pão, sobremesas. You get your plate, you pay one E price, você pega o seu prato e você paga um preço só. and then you go through the line. E aí você entra na fila. And you pick out what you like, E aí você pega o que você gosta. and you leave the things that you don't E like. você deixa as coisas que você não gosta. Christianity is not a buffet line. O cristianismo não é uma linha, não é uma fila de um buffet. We don't choose the parts of the Bible that we like and reject other parts. Nós não escolhemos as partes das escrituras que nós gostamos e deixamos aquelas que a gente rejeita. Jesus said, teach them to observe all that I have commanded you. Jesus ensinou para que nós venhamos ensinar a eles tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Now we come to the last all. Então agora nós vamos para o quarto, último all, tudo, All authority, toda autoridade, all nations, todas as nações, all commands, todas as ordenanças, all days. todos os dias, Sempre. always. I will be with you. Eu estarei com você. As a missionary, the greatest resource that we have is the presence of Jesus with us as we go. Como missionário, uma das coisas preciosas que temos é a presença de Jesus enquanto nós vamos. Without him, we can do nothing. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. But he promised, I will be with you all the days. Então ele prometeu que conosco ele estaria todos os dias. We love the verse that where two or three are gathered together, there Jesus is in the midst of them. Nós gostamos do versículo que estavam dois aí juntos e aí estava quem? Jesus no meio deles. When we gather, Jesus is with us. Quando nós então nos reunimos, Jesus está conosco. Pero ponme cuidado. Sim, é para ter cuidado, para ter cuidado. He is with us not only when we gather together, he is with us when we scatter to the nations. Ele está conosco agora, estamos juntos, mas Ele quer também nos espalhar entre as nações. I will be with you to the very end of the age. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. I'm going to conclude with a story about my brothers Eu and quero me. concluir com uma história sobre o meu irmão, Mis irmãos. sobre os meus irmãos. I have two brothers, Eu tenho dois irmãos, Paul and Timothy. Paulo e Timóteo. Paul is my big brother, Paulo é o meu grande irmão and Timothy was my little brother. e o meu irmão mais novo é o Timóteo. My older brother was a wonderful basketball player. O meu irmão mais velho, ele era um jogador de basquetebol muito bom. One night we went to the gymnasium to see my older brother play a basketball game. E uma noite, então, ele foi no ginásio para assistir o meu irmão a jogar basquetebol. He was in high school. E ele estava no colégio, Yeah. no ginásio, During the ball game, e durante it snowed outside. o futebol, então, estava caindo neve lá fora. When we came out of the gymnasium, my younger brother and I marveled at the beauty of the snow. Então, quando nós saímos do estádio, do ginásio, o meu irmão e eu, nós olhamos para a beleza daquela neve. My older brother was showering and changing his clothes, preparing to come out. O meu irmão mais velho estava lá no banheiro, no vestiário, se preparando para sair para fora. My younger brother began to make snowballs. O meu irmão mais novo, então, ele começou a fazer bolinhas de neve. And he began to throw the snowballs randomly. E ele então começou a jogar essas bolinhas de neve aí em qualquer lugar. It was an innocent thing. E era uma coisa muito inocente. Two big teenage boys came over to my younger brother. Dois amigos do meu... Amigos no. Two older teenagers. Ok, então dois outros jovens que aí estavam, adolescentes, eles então vieram até onde eu estava. And they began to push my brother. E eles então começaram a empurrar o meu irmão. They said, "Hey punk, you hit me with that snowball." E aí eles falaram assim: "Hey man, hey rapaz, você meu jovem, você me acertou com essa bola que você jogou."
And I saw what was happening to my younger brother. E aí eu vi o que estava acontecendo com meu irmão mais novo. And I thought to myself, E eu então comecei a pensar comigo mesmo: if I go and defend my brother, se eu for lá e defender o meu irmão, they're going to beat him up and they're going to beat me up. ele vai acabar com ele, vai acabar comigo também. So I got behind a car nearby and I said, oh God, please help my brother. Então eu entrei atrás do carro e falei assim: oh Senhor Jesus, ajuda o meu irmão. About that time, my older brother came out of the gymnasium. Então, quando isso tudo estava acontecendo, o meu irmão mais velho então veio de fora do ginásio. He saw what was happening. E ele viu o que estava acontecendo. He walked right up to those big boys. E ele andou aí onde estavam aqueles rapazes. And he said, hey, that's my brother, leave him alone. E ele disse então para aqueles dois jovens: ei, esses são os meus irmãos, deixa eles em paz. Then I came out from behind the car and I said, yeah, he's my brother, leave him alone. E aí eu saí de trás do carro e eu olhei para ele assim: é mesmo, esses são os meus irmãos, deixa eles em paz. What made the difference? Qual era a diferença aqui? The presence of the big brother. A presença do grande irmão. The Lord Jesus O Senhor Jesus is our big brother. é o nosso grande irmão. He's our Lord, he's our Savior, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. but he's our big brother. Mas Ele é o nosso grande irmão. By God's grace, Pela graça de Deus, we are inheritors of this great inheritance. pela graça de Deus, nós somos herdeiros desse nosso irmão mais velho. He who has all authority Ele que tem toda a autoridade has said, go into all nations, disse: vão a todas as nações, teach them all the commands that I've given you, ensina para eles todos os mandamentos, as ordenanças que eu tenho ensinado para você. and I will be with you all the days of your life. E eu estarei com vocês por todos os dias da sua vida. Ten coraje, Tenha- vete a las naciones, Vá às nações. que Deus abençoe vocês. May God bless you. Muito obrigado, pastor Fernando. Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor. Alegria de estar aqui com o Jeff, tendo a oportunidade de pregarmos nesta noite no mesmo texto, e como nós estávamos conversando antes do culto, as mensagens se complementando. Quero aqui também expressar a minha gratidão, pastor Fernando, em primeiro lugar a Deus, porque todas as vezes que estou aqui, acaba sendo para mim um momento de muita emoção mesmo, porque quando o nosso pensamento volta no tempo, eu gostaria apenas assim de resumir da seguinte maneira: se eu tivesse de voltar atrás 100 vezes, eu voltaria ao Seminário do Sul, pela bênção que foi viver aqui, estudar aqui, e quando olho para trás só consigo ver Deus em nossa história. Tem só que dar uma ajustada aqui, porque está bom. Obrigado, pastor Lucas. Assim ficou melhor. Assim ficou melhor. Está jóia. Então, muito obrigado. Desejo sinceramente que o nosso seminário seja cada dia mais uma grande bênção. E quero dizer, pastor Fernando, que cada vez que venho para cá, ou que estou indo embora daqui, toda vez que venho e vou com o coração muito agradecido. Me lembro que no mês de março mesmo, dia 17 de março, quando comecei aqui no seminário, na aula magna, estava como aluno, primeiro ano, e tivemos a nossa aula magna, proferida pelo pastor Irlande Pereira de Azevedo. Que noite espetacular para a minha vida, que noite maravilhosa. E eu gostaria de agradecer a Deus, porque colocou o Seminário do Sul na história da minha vida. Meus irmãos, eu gostaria de ler
João 20, 21 e novamente Mateus 28, de 18 a 20. João 20, 21 e Mateus 28, 18 a 20. Externo também a minha alegria de ver aqui a irmã Dione e o pastor Fausto, que o pastor Fausto era pregador muito presente aqui no tempo da minha formação e abençoou muitíssimo a minha vida. É uma alegria revê-los aqui. João 20, 21 e Mateus 28, 18 a 20. Diz assim, João 20, 21. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E o texto de Mateus 28, 18 a 20, assim diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E Deus abençoe e complete sua rica palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, bendito e engrandecido seja o teu glorioso nome. Agora, Senhor, mais uma vez, pedimos que a tua palavra sobressaia entre nós, que haja sentido. Pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito ilumine as nossas mentes, e esta hora seja uma hora que a pessoa bendita de Jesus seja exaltada, porque é em nome de Jesus que estamos aqui, é em nome de Jesus que oramos, amém. Dia 11 de março de 2025, e nós estamos aqui na singela colina do Seminário do Sul, e se nós olharmos para o mundo, o quadro superficialmente falando que vemos é o seguinte: do ponto de vista geopolítico, as nações estão, parece que num movimento meio desarrumado. Os grandes líderes se reúnem para no final não saberem bem o que fazer. Do ponto de vista da penetração do Evangelho, da evangelização, nós observamos que parte do mundo que já teve uma tradição cristã, e países que foram muito influenciados pela tradição, pelos princípios cristãos, hoje estão simplesmente mergulhados no secularismo. As grandes nações do mundo, um desafio extraordinário: a Índia, com suas inumeráveis tradições, suas inumeráveis subculturas, a China, o Brasil como um grande país, e mesmo sendo um país que nós consideramos cristão, porém com áreas que podem ser consideradas verdadeiros campos missionários pioneiros. Quando olhamos para os Estados Unidos, uma nação com a qual nós temos muita gratidão, mas nós observamos também um afastamento e uma marcha muito firme dos meios de comunicação, os formadores de opinião, para secularizar cada dia mais os Estados Unidos, que para a obra missionária vem sendo inegavelmente um país
muito importante. Quando nós paramos para pensar do ponto de vista da penetração do Evangelho nas nações que têm, assim, uma postura religiosa de maior resistência. Então, nós observamos a Coreia do Norte, Nigéria, Somália, Sudão, Eritreia e Iêmen. São países, meus irmãos, que, para que o Evangelho chegue até eles, enfrentam uma barreira extraordinária. É um desafio gigantesco. Mas o que deve também não nos deve nos impressionar tanto o fato das grandes nações serem hoje campos missionários muito difíceis. Não deve isso nos impressionar muito, porque o cumprimento da grande comissão, você não precisa olhar para uma grande nação para que aquele desafio missionário seja visto, ou para a grandeza do desafio missionário seja constatado. O cumprimento da grande comissão começa difícil, num pequeno lugar, numa casa, na sua família. Tudo é desafiador. Se nós juntarmos as questões de resistência do ponto de vista por conta da religião, por questões políticas, soma-se a dificuldade do cumprimento da grande comissão, a mentalidade de época, o jeitão do nosso tempo encarar as coisas, a forma dominante, assim, de olhar o mundo, espírito de época, relativização da verdade, e nós cremos que há verdade, e não apenas isso, cremos que há uma verdade. Mas o mundo está flexibilizando, mundo relativista. O que é certo para você não precisa necessariamente ser para mim. O que é para mim não precisa ser para você. As questões de cunho moral, cada vez mais sendo vistas como válidas ou não, se validada pelo meio, a cultura local. Então, a cultura local, o povo, a cidade, a família, o grupo social é que define se algo pode ou não pode. Se no Brasil, por exemplo, ainda é considerada a pedofilia algo errado, se amanhã ou depois o povo brasileiro, e do jeito que as coisas caminham, eu não duvido que isso se torne algo naturalizado, natural, comum, usual, aceito. Então, passou a ser. Nós não cremos assim. Nós cremos, temos uma fonte da mensagem, que é a Bíblia, que nós consideramos como palavra de Deus, consideramos como única regra de fé e prática num mundo que não encara nada desse modo. Do ponto de vista humano, racional, o cumprimento da grande comissão torna-se algo impossível, desanimador. Do ponto de vista puramente humano, nós deveríamos até desistir do tema. Porém, nós somos cristãos. Se nós olharmos para a grande comissão com um olhar pessimista, derrotista, nós podemos até olhar, mas não daqui. Daqui não. Deste lugar não. Porque nós estamos num culto cristão, num lugar consagrado à pregação e ensino do Evangelho de Cristo, e nós somos cristãos. Então nós olhamos o mundo, não a partir das suas mazelas, das suas dificuldades, dos seus impossíveis. O olhar nosso de cristãos
Nós olhamos para o mundo sob o ponto de vista, sobre a plataforma da grande comissão. E no tocante à grande comissão, nós precisamos compreender e ter vivo dentro de nós, o Senhor e Mestre da grande comissão. Porque Jesus é Senhor, porque deu a ordem, comissionou, mas Ele é o Mestre. Ele é que ensina o cumprimento da grande comissão, como deve ela ser. Quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, Jesus cumpriu uma grande comissão, incomparável comissão. Jesus veio como o maior de todos os missionários. Ele trouxe a mensagem, mas também teve que vivê-la de modo único, singular, sendo nosso sacerdote, sendo nosso rei, sendo ele o cumprimento das profecias e do ensino do Antigo Testamento, sendo ele o Cordeiro de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, vivo está. O impossível da grande comissão foi feita por Jesus. Foi feito por Jesus. O possível, todo possível da grande comissão inclui Jesus. Sem Ele tudo fica impossível. A salvação e o cumprimento de levar a mensagem. No livro de Mateus, meus irmãos, nós acabamos de ler agora e encontramos o famoso texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, e aqui de fato, o toda aparece de modo preponderante. Toda autoridade, em algumas versões, todo poder. Ele vai estar conosco todos os dias, é para ir a todas as nações. E isso já nos ensina de cara que a grande comissão, para ser cumprida, ela depende de algo, de uma entrega integral. Não é uma obra que pode ocorrer fora da plenitude. Tudo nela é tudo, é all. Aprendemos uma palavra em inglês. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade, é para irmos a todas as nações, todos os povos, todos os lugares, é para ensinar todas as coisas, como foi enfatizado pelo pregador anterior. Mas agora veja só, do ponto de vista também do Evangelho de Mateus, nós descobrimos que toda a autoridade, e Jesus está em todos os tempos conosco, nos ensina que Jesus é Deus. Só Deus tem toda a autoridade. Um Cristo que não seja com cristologia distorcida, esvaziada, não é Cristo para a grande comissão, pode ser Cristo político. A cristologia, meus irmãos, e nós somos cristãos, nós pregamos em cultos cristãos, nós fazemos apelos para as pessoas receberem a Cristo. Cristo é central. Se esvazia a cristologia, não tem grande comissão. E é como eu disse, pode ter ação social, pode ter movimento político, pode ter bobeira também de todo tipo, pode ter carnalidade, pode ter academia. Cumprimento da grande comissão, não. Porque o Jesus da grande comissão, ele tem todo o poder. Irmãos, em Mateus nós encontramos a clareza do que foi o todo poder. Mas antes de Mateus nós precisamos observar a supremacia de Cristo à luz das epístolas. Por exemplo, Colossenses no capítulo 2, que é um texto extraordinário. Colossenses capítulo 2, os versos de 13 a 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Sobre Jesus, nós encontramos o seguinte, porque aqui quem ordena, quem dá a grande comissão, é o Cristo ressurreto.
No verso 13 do capítulo 2, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Não dá tempo aqui de falar do texto com detalhes. E despojando, Ele desarmou, e aqui é muito importante, Ele desarmou, Ele despojou, Ele venceu principados. Principados eram regiões dominadas por príncipes, ou governadas por príncipes, pequenos lugares, com um governo próprio. E as potestades, a palavra potestade tem a ver com autoridade. Está falando aqui, meus irmãos, do mundo espiritual, principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Então, assim como os reis da antiguidade vinham, após a guerra, entravam nas cidades, triunfantes, com seus exércitos, expondo o rei vencido, os prisioneiros de guerra. Eles entravam vitoriosos e a cidade os saudavam. Assim Jesus venceu e triunfando os expôs. E Ele então triunfou sobre eles na cruz. Porque o Jesus que tem toda a autoridade, a tem, por conta da sua supremacia no mundo espiritual. Em Efésios nós encontramos, Efésios 1, 19 a 23, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Tudo em Cristo é supremo, sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar-se à direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, ou seja, acima de toda autoridade no mundo espiritual, poder, domínio e de todo nome que se pode mencionar. O pastor Jeff citou Filipenses. Ele tem o nome que é sobre todo nome. Se na capa da revista estavam governantes de relevo assim, de importância mundial, atrás tinha a manjedoura do bebê, e o bebê é o Rei dos Reis, porque todas as autoridades passam. Os grandes imperadores do mundo passaram com as suas loucuras, foram atacados por doenças. Os grandes ditadores do mundo terminam de modo terrível sempre. Agora, Jesus é o nome que está sobre todo nome, no céu e na terra. Esse Jesus é que diz toda autoridade. Qual a autoridade que nós podemos perceber que Jesus manifesta em Mateus? Primeiro, ele ensinava com autoridade. Em Mateus, eu não vou ler tudo aqui, irmãos, porque senão nós vamos nos alongar muito. Mas em Mateus 7, 29, nós encontramos um espanto. Ele não fala como falam os fariseus. Ele não fala como falam os políticos. Ele fala com autoridade. A fala com autoridade. A fala, a autoridade da fala foi transmitida na grande comissão. Por isso é que nós acompanhamos essas histórias maravilhosas, daquele homem modesto, vestindo aquele sapato, calçando aquele sapato,
desgastado, aquele homem simples, enfrentando aqueles primeiros dias missionários, num lugar desconhecido, se aculturando ainda, visto com desconfiança daqui, desconfiança dali, apreensão daqui, e de repente, aquele homem simples, o missionário, a missionária, vista como sozinha no campo, vai dar uma palavra, e quando dar uma palavra, num sepultamento, no aniversário de alguém, porque as oportunidades, ele não tem uma grande igreja para pregar, ele busca umas oportunidades, ele entra na padaria, é o missionário pisando na padaria, entrando na farmácia, indo comprar carne, pastor, no açougue, tem lugar que ainda tem só açougue, ele conversando com os comerciantes, de repente vem aquela inexplicável autoridade na palavra. Aquela visita do missionário no hospital, aquele testemunho assim que nem ele esperava, aquela oportunidade na posse do prefeito, e o prefeito chama o novo pastor que chegou para aqui para fazer uma oração, e pode até dar uma palavra curta. O prefeito fala a palavra curta com medo do pastor se alongar. Aí de repente vem aquela palavra cheia de autoridade, que a mulher do prefeito empossado até esquece que o marido virou prefeito, e ela percebe que ela tem um homem frágil ali, e ela diz: amém, pastor, amém. Autoridade na palavra. Jesus tinha autoridade na palavra, autoridade, meus irmãos, para curar. No capítulo 8 de Mateus, nós vemos um centurião chegando para Jesus, ele, chefe de 100, centurião, e ele diz: tem um homem doente lá em casa, o senhor, por favor, cure-o. Jesus está andando para o lado da casa dele, ele diz: nem precisa, o senhor cura por Wi-Fi. O senhor dá uma ordem aqui, porque eu tenho homens debaixo da minha autoridade. O senhor dá uma ordem daí, com essa autoridade que o senhor tem, o homem é curado lá. A autoridade para curar, a autoridade, meus irmãos, para acalmar a tempestade, para fazer cessar o vento, a tempestade no mar se acalmar, a autoridade para intervir nos fenômenos da natureza. Isso é o chamado milagre, a intervenção do sobrenatural. O Jesus da grande comissão tem autoridade sobrenatural. Os prefeitos, os governadores têm autoridade legal, mas autoridade para fazer até um ponto pequeno. Mas o Jesus da grande comissão, ele tem autoridade sobrenatural, ele entra no natural com um agir sobrenatural, e ele faz acalmar a tempestade. A autoridade de Jesus, dos evangelhos, é para perdoar pecados. Quando ele vai curar um homem, ele muda de assunto, parece, porque o ser humano está voltado para a dor de dente, para a dor de barriga, para a falta de pão e de água, dor de cabeça, falta de dinheiro, e ele olha para o paralítico e diz: teus pecados são perdoados. Quando ele diz teus pecados são perdoados, confusão generalizada. Quem ele pensa que ele é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas aí o texto, para que saiba que o Filho do Homem, rapaz, Jesus usou 50 vezes, Filho do Homem. Filho do Homem parece que é o modo preferido de Jesus de referir-se a Ele próprio. Para que saibas que o Filho do Homem, e Filho do Homem
aparece em Daniel, quando o Filho do Homem aparece em Daniel, aparece como alguém que recebe do ancião a autoridade, glória, poder para entrar no caos causado por os agentes de um sonho, de uma revelação complexa que aparece lá. Mas aí vem o Filho do Homem, para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e para curar. Eu faço tudo junto. Eu digo, você levanta e anda e perdoados são os teus pecados. E você sabe que na grande comissão de João, tem a missão de perdoar pecados. Quando vocês disserem aqui na terra e ligarem o perdão, vocês declaram: está perdoado aqui, será perdoado no céu. É um texto até que a gente usa pouco. Na minha pequena experiência pastoral, muitas e muitas vezes, eu tenho tido a oportunidade de, conversando com alguém, a pessoa com um remorso misturado com uma dor do passado, um sentimento de culpa que não passa, já compreendeu que Deus perdoa, mas ela mesma não se perdoa. Então, muitas vezes, eu olhei para a pessoa e disse: em nome de Jesus, eu te perdoo. E a pessoa, de certo modo, se emocionar com uma declaração em nome de Jesus, de que ela está perdoada. Então, a autoridade de perdoar pecados, a autoridade de curar, de entrar na natureza, intervir na natureza, a autoridade na palavra, a autoridade para expulsar espíritos malignos. Quando Jesus, em Mateus 10, envia os seus discípulos, Ele dá autoridade para a expulsão de demônios. E, meus irmãos, não existe missões sem expulsão de demônios. Não a moda de Jesus, pode ter a nossa moda. A nossa moda a gente chama o bombeiro. A moda de Jesus não. A moda de Jesus não. Jesus está nos evangelhos a toda hora. A toda hora tem um negócio de tudo quanto é tipo de moléstia. Vem para perto de Jesus. Uma pessoa falou comigo outro dia assim: pastor, mas tem tanto doido aqui na igreja. Eu falei assim: aqui é o lugar deles. Aqui é o nosso lugar. Uma mãe se aproximou de mim no final de um culto, pastor Lucas. Foi uma experiência muito boa que eu vivi, pastor Fabrício. Uma mãe de um filho especial se aproximou de mim no final de um culto e disse: pastor, eu estou querendo muito perguntar para o senhor uma coisa. Se o meu filho pode continuar vindo à igreja. Aí ela disse: o senhor já percebeu, não já? Eu disse: o quê? Não, o senhor já percebeu o jeito dele, não já? Eu disse: como assim? Ela disse: não, pastor, porque o meu filho tem o jeito dele, e às vezes eu fico preocupada, ele vem comigo no culto, e aí, não sei, ele pode continuar vindo? Eu perguntei para ela: mas a senhora está perguntando pelo fato dele ser... A senhora disse que ele tem ela disse que ele tem uma deficiência. Eu disse: porque ele tem uma deficiência? Ela disse: é, pastor, essa deficiência dele. Aí eu olhei para o pátio assim e disse para ela: olha para lá. Minha irmã, aqui na igreja só tem deficiente. Tudo aí deficiente. E a senhora está conversando com outro deficiente, e eu tenho certeza que a senhora também é deficiente. Se tem um lugar próprio, o seu habitat natural dele é aqui mesmo. Aqui é o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido, e o médico não vem para os sãos, mas para os doentes. A autoridade para expulsar espíritos imundos. E em João 17:2, autoridade sobre toda a humanidade para dar a vida eterna.
autoridade para dar a vida eterna. Quem tem autoridade para dar a vida eterna é só Jesus, porque o que nós temos proclamado ao longo desses anos, só Jesus Cristo salva, é a nossa convicção. Só Jesus Cristo salva. E o texto de Mateus continua, eu vou tentar me adiantar um pouquinho, e diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Nós sabemos muito bem a implicação aqui, eu concordo com o Jeff, a ênfase está em fazer discípulos, apesar de para nós soar a ordem, vão ou ide, fazer discípulos é a ênfase aqui. E discipulado, meus irmãos, é algo que inclui algumas coisas, porque faz parte da transmissão do Evangelho, o caráter querigmático, a pregação pública, a proclamação, mas também o ensino de conversa, que aí nós temos o princípio de Deuteronômio, andando pelo caminho, ao levantar, ao sentar, é o conversando coisas normais da vida, e às vezes nós falhamos. Em família, nós os pastores temos uma dificuldade às vezes de discipular pelo caminho. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pregar e tudo para nós vira uma pregação. Então a minha esposa, às vezes eu estou falando com ela, ela fala assim: amor, fica tranquilo, você não está pregando na igreja, pode falar normal. Vai falar uma coisa com os filhos, faz uma palestra. Um grande amigo nosso aí, líder da nossa denominação, me contou que foi no cinema com a família, e quando saiu de lá, se aproximou do filho, que estava andando assim no shopping um pouco à frente, e disse: aí filhão, quais as lições que nós aprendemos aí nesse filme? Ele: nenhuma, pai, vim só para ver filme mesmo. O senhor quer transformar tudo numa palestra. Amanhã o senhor prega lá na igreja, eu só vim ver o filme, não aprendi nada não, tá? Mas foi ótimo o filme. O filme foi excelente. Ensinar, discipular tem a ver com estar na vida, mostrar como fazer. Quando os discípulos enguiçaram com um demônio, ficaram enguiçados lá, enguiçaram, colaram as placas. Jesus foi lá e mostrou como fazer. Discipulado, ensinando, ensinar a guardar. O guardar é guardar uma mensagem, é guardar uma verdade, a guardar de um modo tão profundo que deposita a vida ali, anda no caminho, ensinando a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias. E aí é o nosso Big Brother, não o Big Brother da televisão, que é um troço endemoniado, mas é o nosso Big Brother, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo santo, incomparável companhia, e companhia que basta, porque só Deus é tudo para nós. E quando Ele diz: eis que eu estou convosco, irmãos, às vezes nós não paramos para cotejar o sentido das coisas à luz da força do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a presença de Deus: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui, tu mesmo, a tua presença. O que faz Israel diferente das outras nações é a tua presença. E é para ir por todo mundo também, porque agora, a partir de Cristo, ganha-se uma visão mundial e não apenas de nação. E uma das dificuldades, né, professora Tereza, que nós notamos em algumas pregações, é a simples separação e compreensão de que existem dois testamentos, o Antigo e o Novo. Tão simples isso, mas de implicação tão profunda. Porque quando eu pego o Antigo Testamento com a visão para Israel como nação, aqueles aulões no deserto ali, de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e eu pego aqueles ensinos in natura,
e quero aplicá-los à igreja direto. Alguns, os princípios são eternos, mas há coisas que não se aplicam, porque igreja agora é um outro momento. O povo de Israel era o povo que tinha aliança, agora a aliança no nome de Cristo é para todos os gentios, para os povos todos. E, irmãos, quais as implicações que eu gostaria de destacar? Batizando aqui, eu acho essa parte do batizado tão importante, mas eu estou com medo do nosso tempo. Recuar jamais. Jamais recuar. O batismo, meus irmãos, é uma coisa que tem sido assim, de certo modo, colocada, vista com pouca importância. Para nós os batistas, e nós não somos tradicionalistas, mas é importante ter tradição. Um povo sem tradição é uma coisa triste. Daqui a pouco você acha que tem que entrar a cavalo todo dia no templo, e tem que entrar de Batman. Cada culto é uma Broadway. Cada culto é um espetáculo. Não, tradição faz parte. Sem tradição a gente fica meio adoecido também. As tradições familiares. Mas aqui não é questão de tradição simplesmente. Aqui é mais profundo, é uma ordenança. E o Novo Testamento contém duas. Uma que é o batismo, ritual de iniciação, marca o início. Ceia, marca continuidade, permanência, perseverança, comunhão com Cristo, com seu corpo. As duas ordenanças precisam ser ensinadas direito. A ordenança do batismo, que faz parte, porque é isso que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para a grande comissão sobre a perspectiva de que ela está em harmonia com Mateus. E ela está em harmonia com o Evangelho. E o Evangelho é novidade de vida. Sendo novidade de vida, nós cremos que o Evangelho, quando chega, uma pessoa aceita o Evangelho, é discipulada, ela vive vida nova em Cristo, morta para o mundo e vida nova para Deus. E Deus colocou essa ordenança, Jesus colocou essa ordenança, ela tem um sentido próprio. Agora você pertence a um povo. A pessoa, quando era batizada, era identificada como cristã assumida. Cristã assumida. Ela vestiu a camisa e ela agora faz parte do corpo. Ela participa da festa do ágape. Ela come conosco, ela contribui no domingo e ela tem comunhão com o corpo. Então é para integrar na igreja de Cristo. E a presença de Cristo, como eu disse, eis que estou convosco. Agora Jesus está conosco, por meio do Espírito Santo que habita em nós, selo para o dia da redenção. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. É por isso que quando o Espírito Santo vem, em Atos capítulo 2, já começa missões mundiais sem sair de Jerusalém. Porque missões mundiais não precisa sair do lugar que está, necessariamente. Eles estavam em Jerusalém no Pentecostes, transmitiram a mensagem do Cristo vivo para idiomas diferentes e representantes de várias nacionalidades. De Jerusalém está acontecendo missões mundiais. Quais as implicações para nós? A obra missionária, meus irmãos, e o cumprimento da grande comissão tem como base a autoridade do nome de Jesus. É em nome de Jesus, e aqui eu sinto assim desde ontem, uma impressão que eu tenho, não estou dizendo que Deus está me revelando nada, estou dizendo que é uma impressão, um sentimento de que Deus vai enviar missionários desse grupo nosso que está aqui. Você não vai confiado em diploma,
você não vai confiar em informação acadêmica, que são importantes. Não despreze isso, mas não confie nisso. É o poder do nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus. Pregue a Cristo e este crucificado, porque ele é loucura para gregos que pedem sabedoria, para judeus que pedem sinal, porque para judeu tem que ter o sinal. Qual sinal que Moisés, que eu vou dizer lá, qual sinal eu vou dar que o Senhor está me mandando lhe tirá-los do Egito? Esse sinal, porque para o judeu tem que ter sinal, para o grego tem que ter sabedoria. Para judeu e para grego, Cristo Jesus loucura. Para nós que somos salvos, Ele é sinal e sabedoria, poder e sabedoria. Creia que quando você pregar Cristo, Deus vai usar e vai tocar pessoas em qualquer lugar do mundo. A importância, meus irmãos, de que a obra missionária, que a proclamação aconteça, o ensino aconteça. Mas eu quero reafirmar uma coisa: eu não acredito, sinceramente, eu não estou fazendo aqui cena não, mas eu não acredito em obra missionária sem manifestação de milagres. A proclamação do Evangelho, de sinais e milagres, a proclamação do Evangelho, meus irmãos, ela é fundamental. A pessoa tem que ouvir uma mensagem e crer no Cristo da Bíblia. Ela tem que se reconhecer como pecadora e se quebrantar, entregar a vida dela a Cristo. Mas um contexto missionário, como o pastor Heber ontem contou, que lá no Iraque, a mulher, uma senhora, se converteu, entrevada, paralítica, mas ela disse: eu quero ser batizada. Os pastores começaram a raciocinar como é que iria fazer para batizá-la. Alguém deu a ideia: vamos batizar por aspersão mesmo. Ela disse: não, eu quero ir andando para dentro da água. Irmãos, eu estive no Egito, eu ouvi experiências missionárias e de conversões, que a gente conta aqui, ela é ouvida, e às vezes a pessoa zomba, mas quando a fornalha está muito quente, meu irmão, quando a chapa está realmente fervendo, quando está todo mundo agindo, não é, pastor? Ali no limite, no extremo, na expulsão de casa, nas varas cheias de espinhos, sendo trazidas para o espancamento, para dar a coça no filho e expulsá-lo de casa para sempre. Quando os primos estão se reunindo para enforcar, para matar aquele que acabou de se converter. Ah, meus irmãos, aí é uma hora que até quem não crê em milagre começa a pedir uma manifestação sobrenatural de Deus. E quando a igreja, ela avança para cima das portas do inferno, começa a voar demônio para todo lado. Ou nós achamos que o negócio é na base do colóquio? Ou nós achamos que a coisa é na base do diálogo? Ô cidadão, Satanás quer te matar, não quer dialogar com você não. Não tem conversa, não tem papo. Ontem o nosso pregador da noite de ontem, contou. Eu tive a oportunidade de participar de culto na China. Todo mundo cantando, pastor Fernando. Cantando assim, ó. Baixinho. Chegamos no Brasil, encontramos um pastor, um pregador aqui, e o meu colega falou com ele: chegamos da China agora, ele disse: adoro pregar na China. Eu falei: esse cara está doido. Esse cara nunca pregou na China. Ou ele está achando que dá para fazer uma campanha evangelística na China, pastor? Que mentira. Tem umas coisas que você escuta de pastor ou de não pastor, que você tem que simplesmente saber que é só mentira mesmo. É pregar na China?
Você pode conversar lá na China com alguém sobre o Evangelho. Agora, fazer uma campanha evangelística na China não existe, não. Todo mundo ali cantando com medo, aquela expectativa. E nós sabíamos que a nossa presença ali podia complicar as vidas deles, porque você ter uma reunião fechada com um estrangeiro. Então, a obra missionária será feita na autoridade, no poder do Cristo, que assim agiu. Assim Jesus fez. Curou, expulsou demônios, pregou e ensinou. Uma outra lição, uma implicação importante para nós, é que todas as nações são carentes do Evangelho. Você pode respeitar uma cultura e deve respeitar todas as culturas, mas nós devemos entender, compreender que todas as culturas têm elementos pecaminosos. O respeito com as outras culturas. Eu estive no Japão, que povo organizado, extraordinário, visitei lá a feira, onde não tem lá o proprietário da mercadoria, eles deixam lá as coisas expostas, você vai, pega o produto, tem o preço do produto, você coloca o dinheiro. Eu ouvia isso quando eu estava no Principado de Manhumirim, Minas Gerais. Eu achava que era uma invenção, eu vi. Que povo organizado. Veio aquele tsunami, aquelas multidões se organizando em filas. O respeito do japonês pelo outro, com o vizinho. Você pode fazer um churrasco? Pode. Vai lá no Corpo de Bombeiros, registra, fala, o Corpo de Bombeiros vai comunicar toda a vizinhança que sábado, de 8 às 11h30 da manhã, haverá um churrasco no endereço tal, para que, se você perceber a presença de fumaça, você saiba que não está pegando fogo à soa, alguém está fazendo churrasco. Igual aqui, na zona norte do Rio. Jamais botar um som alto, jamais, jamais. Esse negócio do pancadão, de jeito nenhum. Eu falei assim, eu quero tirar uma foto com um monte de japonês atrás. Aí quando eu ergui assim o telefone, os japoneses faziam igual peixe, assim, ó, tchum, 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 tchum. Eu perguntei para o missionário, mas por quê? Ele disse, respeito a sua foto. Aqui o repórter está ao vivo, aparece o pessoal. Aí nós olhamos para uma sociedade daquela e pensamos, uma sociedade dessa está boa demais. Nem pecado tem ali. Queridão, se tem uma coisa que o Japão está precisando, é do Evangelho de Cristo Jesus. Tem homem vazio casando com boneca. Compra uma boneca, tamanho natural, leva para passear, beija, namora, posta foto, viaja, põe para dormir. Tem algum vazio ali. O Evangelho de Jesus é para todas as culturas. A igreja é necessária, batizando-os. A grande comissão, ela agrega pessoas à igreja. E por fim, meus irmãos, a última implicação é a mesma que meu amigo aqui, pregador, co-pregador comigo aqui essa noite, falou. Não há o que temer. Se neste dia 25 de março de 2025, nós olharmos para o mundo com os olhos naturais, nós vamos desistir da grande comissão. Mas nosso olhar aqui, pastor Fernando, volta a 117 anos atrás. Porque os pioneiros não tiveram um olhar pessimista. Eles olharam com o olhar daquele que mandou e tinha toda a autoridade. Os Begbes saíram lá de Waco. Cidade pequena hoje ainda, não é, pastor Fernando? Waco é uma cidade assim, tranquila. Tem uma grande universidade, Universidade de Baylor, com milhares de alunos, mas você chega na cidade de Waco, é uma cidade que você tem a impressão de ser pequena.
Imaginemos aquilo há uns 120 anos atrás. Aí os nossos missionários pioneiros se despediam para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Nós tivemos aqui, nesse seminário, alunos que saíram de casa e vieram morar na grande cidade do Rio. Pai morreu durante o curso e ele só conseguiu voltar em casa no final do curso. Mãe morreu, mães morreram, foram sepultadas. Os filhos só conseguiram ser avisados uma semana depois. Irmãos, não olhemos para as dificuldades, para os desafios, para um mundo que nos parece intransponível, Coreia do Norte, que Deus entre na Coreia do Norte. Irã, que Deus abençoe o Irã com o derramamento do Espírito do Deus vivo. Que Deus abençoe o Oriente Médio, a Europa que vive esse apagão, que quando você diz em alguns lugares que Deus te abençoe, a pessoa se sente ofendida com aquilo que para nós é o que nós mais desejamos, a bênção de Deus. Mas, meus irmãos, não há o que temer, o grande irmão está conosco. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você nesta noite. Eu estou vindo aqui para frente, tomei a iniciativa, desculpe, viu, professor Lucas, eu só vim para cá, porque pastor João Emílio, pastor Jeff, Deus falou profundamente comigo esta noite. E eu estou vindo aqui à frente, porque entendo que este desafio do cumprimento da grande comissão, nesses 117 anos, foi liderado pelo Espírito Santo, chamando homens e mulheres como eu e você. Quando a gente olha para trás, Deus falou com muitos jovens como vocês que estão aqui. E eles se levantaram e entenderam a sua vida como resposta para a China, para a Coreia do Norte, para o Irã. Nós temos muitos motivos de gratidão nesses 117 anos, mas todos esses passam pela ação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres que foram chamados para o cumprimento da grande comissão. Nós estamos fazendo aniversário hoje, pastor João Emílio, e Deus falou conosco através da sua vida. Só que Ele não falou conosco, Ele falou com você, e você sabe que Ele falou com você. Você sabe o que Deus disse para você. Você sabe que Ele está te chamando. Você viu, Deus mostrou para você, o povo, que Ele usará a sua vida para alcançar. E com os testemunhos que tivemos aqui, com a palavra que tivemos aqui, não dá para ficar sentado e dizer, eu não vou assumir um compromisso público com a vocação que Deus está fazendo no meu coração nesta noite. Não vou ficar quietinho aqui, ninguém precisa saber. Pastor João Emílio deixou claro para a gente que a nossa fé, ela tem expressão pública e compromisso com a igreja de Cristo. Então, nós teremos uma oportunidade de responder ao Senhor aquilo que Ele falou com você nesta noite. Eu estou aqui à frente, mas nós vamos fazer um momento de oração. E eu quero convidar você, com quem Deus falou, que vem aqui comigo. Pastor João Emílio vai orar pela gente. Deus falou com você essa noite? Você precisa responder. A grande comissão não é um pedido, não é uma solicitação, ela é uma ordem. Se Deus está te dando uma tarefa específica, em um lugar específico. Daniel, pastor Daniel, por favor, pastor Daniel ainda está aí, de Missões Mundiais? Já foi? Pastor Fabrício, por favor, vem cá. Fica aqui com esse vocacionado. Nós não vamos nos alongar,
mas eu não posso deixar passar o aniversário dos 117 anos do Seminário do Sul, onde Deus está presenteando o povo batista com vocacionados, missionários para alcançar as nações. Nações que estão dentro do Brasil, e vocês entenderam o pantaétno aqui. Nações que estão dentro do Brasil e ainda não foram alcançadas. E nações em vários lugares do mundo. Vem aqui à frente. Pastor João. O restante do povo de Deus que aqui está, por favor, fique de pé. O Espírito de Deus está chamando esses homens e essas mulheres aqui. E nós estamos respondendo ao Senhor: obrigado, Deus. Nós entendemos isso como um presente do Senhor. Falamos de muitos milagres. Milagres de cura, expulsão de demônios, restauração de vidas. Mas um vocacionado é um milagre. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso aqui que vocês estão vendo. Só Ele tem autoridade para isso. Só Ele pode fazer. Você chegou aqui sem acreditar em milagres? Abre os teus olhos espirituais. Deus está operando milagres em tua frente neste momento. Estes homens e mulheres são milagres. Creia num Deus que opera milagres. O Espírito Santo de Deus quer usar a sua vida para fazer discípulos. Pare de resistir. Pare de lutar. Entregue a tua vida de forma integral ao cumprimento da grande comissão, aonde o Espírito de Deus está te chamando. Pastor, obrigado. Ore por nós. Senhor nosso Deus, o Senhor que é o nosso Pai, nós invocamos, Senhor Deus, a Tua direção, a influência do Teu Espírito, a condução do Senhor sobre cada vida aqui à frente, bem como de cada familiar, de cada irmão nosso que está aqui. Que as famílias, Senhor Deus, sejam envolvidas pelo Teu Espírito e dando a mesma direção, a mesma paz, a mesma clareza, o mesmo sustento espiritual, emocional e material. Senhor, nós agora pedimos que o Senhor, passo a passo, dia a dia, coloque cada um na Tua vontade para aquele dia. E Senhor, entregamos o presente e o futuro, e já Te agradecemos pelas bênçãos, os milagres, as vitórias que serão colhidas, Senhor Deus, conquistadas a partir desta noite. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, Deus te abençoe.